Pois é, pessoal. Tinha que ser o PT mais uma vez, né? Tem que ser o PT sempre preparando uma presepada, né? Agora, no meio do Brasil, né, com uma crise pesada aí com os Estados Unidos, o Lula tentando, né, dialogar com o Donald Trump de toda forma, vem o PT e faz uma nota para apoiar o Maduro contra o Donald Trump. É para acabar, né? Então, a gente vai falar sobre isso, né? Mas esperar o quê? É o PT, né? Não dava para esperar algo diferente. Também, né? Nós vamos criticar a direita aqui também um pouquinho. Cara, o que acontece com a direita? Que ela não consegue ter uma unidade. O que acontece com a direita? Que essa turma briga tanto. Não faz sentido, cara. Não dá só para ser de direita e falar, não, nós vamos tentar ter um diálogo, uma unanimidade, né, no discurso da direita. Não dá para todo mundo seguir um caminho só. Agora saiu uma briga, uma treta entre Jeffrey Chechini e Paulo Figueiredo, duas figuras, né, que para mim estão fazendo o papel deles, né, no discurso pela liberdade. Eu, como advogado e de direita, acho um abuso, um absurdo que fizeram com os presos do 8 de janeiro. Acho que isso aí é algo assim, sabe, que ainda será um dia exposto, né, todos os abusos que aconteceram, né, e que as pessoas vão pagar, ou nessa vida ou numa outra vida, né, porque a maldade, ela um dia ela tem a resposta. Mas assim, vamos lá, né, vamos entender o que tá rolando aí, vai, sem maiores chorumelas. Vamos começar com isso aqui, tá? Inscreva-se, curta e compartilha. O PT condena possíveis ações letais da CIA na Venezuela. Pois é, acabou de sair uma nota do Wall Street Journal, ou do The New York Times, não lembro também, para mim tudo uma coisa só, falando que o Trump vai usar a CIA para ações letais, ou seja, a CIA vai fazer serviço de inteligência para matar bandido, traficante, aliado do Maduro. Vamos resumir o português, claro? Matar bandido, traficante, aliado do Maduro. É isso que a CIA vai fazer. O PT se sentiu incomodado. O Partido dos Trabalhadores divulgou nessa quinta-feira uma nota condenando a atitude do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de autorizar a Agência Central de Inteligência, que é a CIA, a realizar ações secretas na Venezuela com o objetivo de intensificar uma campanha contra o presidente venezuelano Nicolás Maduro. O Nicolás Maduro não é o presidente. Ele é um ditador que assumiu o poder ali, e todo mundo sabe disso. Uma figura execrável, né? Essa é a verdade. Segundo o PT, as declarações do Trump são uma afronta à soberania da Venezuela e uma violação do direito internacional. É uma iniciativa inaceitável e deplorável, afirmou o partido. Cara, essa gente é tão hipócrita, mas tão hipócrita, que se fosse o inverso, se o Brasil tivesse o poder que os Estados Unidos têm e um país estivesse incomodando, né, o Brasil já tinha criado suas narrativas. Veja o que fizeram, né, com o Bolsonaro, por exemplo, né? Então, assim, essa galera diz que defende a democracia, mas não defende. Mas não defende mesmo, a gente sabe disso, né? Abre aspas, some-se a isso o cerco militar, que vem sendo praticado contra o povo venezuelano. O povo não, meu pequeno gafanhoto. Contra o ditador que massacra o povo venezuelano, com execuções sumárias de vidas humanas por forças militares norte-americanas. Trata-se de uma prática inadmissível, sem base legal e sem qualquer processo investigativo, diz o comunicado. Pois é, né? É agência de inteligência. Os caras fizeram todas as buscas, sabem que são cartéis de drogas, várias apreensões estão acontecendo, tem interceptação de tudo. E aí, o próprio Donald Trump hoje declara que está em guerra com o narcotráfico. Quem dera se a gente declarasse isso aqui também, né? Trump ameaça o Hamas. Iremos até lá e o mataremos se não cumprirem um acordo. Pois é, o Donald Trump, ele não tá de brincadeira não, viu? O presidente Donald Trump ameaçou o Hamas nessa quinta-feira em uma publicação do seu perfil na rede social Trump. Peraí, a guerra acabou. Os reféns
foram entregues. O Hamas já não tem vantagem bélica nenhuma em relação nem a Israel, nem aos Estados Unidos. E aí o Hamas está voltando a fazer o cerco, não está desarmando, que é o segundo termo do acordo. O Hamas tem que desarmar, não está desarmando. O Trump falou, quer saber? Se não desarmar, eu vou lá e resolvo. Na publicação, o presidente afirmou, se o Hamas continuar matando pessoas em Gaza, que não é parte do acordo, não teremos outra opção além de ir lá e matá-los. Se o Trump for lá e matá-los, genocida. Se o Hamas continua matando pessoas, revolucionários, né? Ô esquerda lixo, né? Essa é triste, né? É triste. Vamos lá, pessoal. Mais uma matéria aqui. O exército da Venezuela passou a madrugada em tensão diante de um possível ataque do Donald Trump. Eles estão em desespero. Caracas, capital da Venezuela, amanheceu em clima de forte tensão, diante da expectativa de um possível ataque dos Estados Unidos a qualquer momento. O exército venezuelano permanece em alerta máximo na tentativa de reagir a um eventual ataque dos Estados Unidos na operação denominada Independência 200. Atención la red, por órdenes de nuestro comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Se activa el ejercicio Independencia 200. O Nicolás Maduro ativou o exercício Independência 200, mandou um recado para vocês, blá blá blá. La zona operativa de defensa integral Capital y la zona operativa de defensa integral Miranda. Ativou, né, a defesa da zona operativa e também a zona operativa de Miranda. Região Estratégica de Defensa Integral Capital. Yuna de Caribe. Adelante, Caribe, adelante. Yuna le copia. Proceda, Caribe. O bom é que esses caras estão falando que estão fazendo exercícios militares e eles estão gravando, né? Como se isso aí fosse algo que fosse intimidar o Donald Trump, né? O mais impressionante é isso. Mas realmente o que intimida, o que chama atenção, são algumas situações, né? Como essa aqui. Uma embarcação venezuelana estava ali no Mar do Caribe fazendo um exercício militar para poder mostrar o seu poderio ao governo dos Estados Unidos. Se afundou no meio do caminho, né? Vamos lá, vou abrir aqui no Instagram aqui, olha só. Afundando, já tá pela metade de água já. Pois é, já não tem muito navio, um a menos, né? Ó, no dia 15 de outubro de 2025, o navio de guerra acabou afundando lá no Caribe, lá durante o exercício militar. É isso aí que vai enfrentar os Estados Unidos, né? Então, assim, por que tá assim? Porque roubou o povo. Tá assim porque o povo foi, sabe, roubado. Esse é o problema. Vamos lá, vamos falar sobre isso aqui. Eu tinha dito isso aqui já para vocês e agora vem a confirmação, né? Do Not Journal aqui. Estados Unidos dobra o resgate financeiro à Argentina para 40 bilhões. O Donald Trump, esse cara laranja aqui, tinha oferecido 20 bilhões para esse cara doido aqui chamado Milei. Ou seja, você está olhando 3 doidos numa mesma cena. 3, né? Um de cá, 2 aqui e um daí, né? Ou mais. Mas é o seguinte, o que aconteceu? O Donald Trump falou, olha, tem um requisito. Para mim mandar 20 bilhões para o Milei, só se o Milei ganhar as eleições legislativas. E aí, a turminha da esquerda foi lá, porque isso é interferência na soberania da Argentina, é uma compra descarada, é um investimento descarado do Trump. Vocês têm razão. Agora é 40. Dobrei, né? Ou seja, por isso que eu gosto desse cara. É isso aqui que eu ando gostando do Donald Trump. Mas presta atenção. A administração de Trump ampliou o pacote de ajuda financeira argentina, dobrando o valor para 40 bilhões. Segundo fontes oficiais, a decisão vem após meses de colapso social e recessão profunda sob o governo de Javier Milei, cujos cortes radicais, apelidados por crítico de economia estilo Doge, levaram a taxa de pobreza para 53%.
Então, não sei de onde eles tiraram essa informação, porque até onde eu vi, né, do Banco Mundial, o Banco Mundial está elogiando muito, né, a ação econômica da Argentina. O que parece um socorro econômico é, na prática, uma estratégia mais ampla. Aqui tem a crítica ao Donald Trump, tá? É uma estratégia mais ampla, né? O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, o Scott Bessent, afirmou que Washington busca estabilizar a América Latina e conter a influência da China, enquanto a Casa Branca costura novas alianças financeiras na região. É simples. Eles querem tirar o esquerdismo da América Latina e é por isso que eu gosto dele. Vocês estão criticando e eu estou falando, é isso aí, vai bem. Ajuda a Argentina, ajuda todos os países que querem se livrar da esquerda, tá certo, né? Não foi isso que vocês fizeram com a USAID, não é? Vocês não tentaram usar o dinheiro do pagador de impostos lá de uma forma no submundo para bancar a esquerda aí? Pois é, aqui o Trump já tá indo direto, ó, filho, Milley se ganhar, tamo aqui, ó, truco, né, para você. O pacote combina apoio direto do Tesouro Americano com linhas de crédito privadas articuladas junto a bancos e fundos soberanos dos Estados Unidos. E é isso aí, justamente o que o Trump tá fazendo. Agora deixa eu contar uma coisa para vocês. Sabe por que que o Trump, né, ele tem tanto foco, né, em resolver o problema da América Latina? Eu já contei essa pedra para vocês. Donald Trump Jr. acabou de falar: se o meu pai tiver êxito em liberar a Venezuela, todos os latinos estarão eternamente gratos ao Donald Trump. Eu creio isso. Ou seja, você sabia que hoje, né, eu acredito que mais ou menos 20 e pouco % do eleitorado norte-americano é latino ou latino-descendente? Agora você imagina o quanto que a população vai ficar grata se o Lula primeiro, se o Trump primeiro, né, tira o Maduro, depois o Petro, depois o Díaz-Canel de Cuba, depois o Ortega da Nicarágua, depois o Petro da Colômbia e em 2026 mais alguém. Pode acontecer, isso é fato. Então, a estratégia do Donald Trump é clara. Ele não está deixando passar em branco o que rola aqui na América Latina, é porque ele sabe que isso vai garantir, não a ele talvez, mas talvez ao seu sucessor, o Didi Vance, por exemplo, vai garantir a ele a reeleição dos republicanos por anos e anos e anos e mantendo os democratas longe do poder, né? Republicanos é a direita, democrata é a esquerda, ou seja, democrata era do Biden, né? Então eles vão ficar longe do poder, porque se ele livra a América Central aqui, a América do Sul, da Venezuela, ele vai ganhar o voto da maioria dos latinos, né? O que mais tem é gente lá, o que não falta lá é descendente cubano, de latino, de mexicano, e aí, sem contar que ele derrubando o Maduro, o recado tá dado para os outros coleguinhas, né? Vamos lá. Após Nobel, Corina pede ajuda de Trump para tirar Maduro do poder. Isso aqui os jornalistas do Brasil estão revoltados, falando que a Maria Corina é malvadona, que viola a soberania da Venezuela, que ela está tentando contra a Venezuela, que ela está traindo a Venezuela. Traindo é quem roubou dela a chance de ser a presidente da Venezuela. Tá traindo a Venezuela é quem roubou dela, é quem apoiou o roubo, é para quem foi fiador desse roubo e disse que o Maduro era um homem bom e que as eleições seriam livres e justas. Não me venham com bulhufas, né? Maria Corina Machado tem todo o direito de reclamar, sim, de pedir socorro para o Trump, porque as instituições da Venezuela, como alguns outros lugares, estão totalmente tomadas. A vencedora do Prêmio Nobel da Paz, em 2025, a venezuelana Maria Corina Machado, afirmou que o Nicolás Maduro iniciou uma guerra na Venezuela e que precisa de ajuda do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para pacificar o país. A fala foi dada em entrevista à CNN nesta quarta-feira. O Maduro iniciou essa guerra e precisamos da ajuda do presidente dos Estados Unidos para pará-la,
porque isso envolve vidas humanas, destacou a líder da oposição. É a Prêmio Nobel da Paz, né? Quem és tu, PT, para criticá-la agora e dizer que ela que está violando a soberania, né? Ganhou o Prêmio Nobel da Paz, hein? Para revolta do titio, né? Para revolta do painho, né? Vamos lá, essa aqui é do Trump ameaça o Hamas, a gente já falou isso aqui, né? Ó, perante algumas confusões sobre tá passar em Gaza, tá? Esse aqui a gente já falou, deixa pra lá, tá? Isso não é importante mais não, já repetiu. Agora isso viu? Cara, gosto desses dois caras, né? Não concordo com tudo que esses dois caras fazem, mas gosto desses dois caras, né? Paulo Figueiredo, né? Mais tempo aqui na praça, né? Isso aí já tem tempo que já tá aí na militância em prol da direita. Jeffrey Schichini, né? Entrou agora, né? Pouco tempo que surgiu a figura do Jeffrey Schichini, ganhou notoriedade, né? Graças ao 8 de janeiro e principalmente depois que assumiu a defesa do Felipe Martins, né? O Paulo Figueiredo chamou o Jeffrey Schichini de oportunista, cara. Por quê? Porque ele está tentando visibilidade no caso Felipe Martins, porque o Jeffrey Schichini disse que o caso Felipe Martins é uma das coisas grandes que podem causar danos, né, ao Alexandre de Moraes, que os Estados Unidos podem, né, usar uma prova supostamente falsa. Cara, ele tá certo. Aqui eu acho que o Paulo tá errado, cara. Então, assim, não desmerecendo tudo que o Paulo faz, mas, tipo assim, eu acho que tá certo. Deixa o Jeffrey Schichini fazer o trabalho dele, cara. A gente não tem que ficar com esse negócio de ego, não. Cada dia que surge um canal novo aí, os caras ficam tentando fazer treta. Ai, tem que brigar com o canal, que não sei o quê. Cara, eu só não gosto que esses vagabundos ficam roubando meus vídeos. Isso eu não gosto. Mas fora disso, quanto mais gente estiver crescendo, falando de vídeos, fazendo... Cara, é isso, cara. A ideia aqui é essa, né? Então, eu vejo um jogo de ego grande demais da direita. Isso é ruim, cara. Isso é ruim. Olha só. O jornalista conservador Paulo Figueiredo criticou o advogado Jeffrey Schichini, que é um gigante, né? Pra mim, vendo, tá? O Jeffrey Schichini critica a Cristina Greiman, pra mim é uma gigante. O Paulo Figueiredo criticou o Jeffrey Schichini porque disse que o caso Felipe Martins pode ser um dos maiores escândalos. A Bárbara do Te Atualizei falou a mesma coisa, mas ele não critica. Pra que isso, né? O Eduardo Bolsonaro briga com o Ciro Nogueira, depois briga com a Tereza Coutinho, que briga com o Caiado. Cara, você vê petista brigando entre si? É raro, né? É difícil você ver petista brigando entre si. Agora, todo dia eu tô anunciando algum cara de direita brigando com outro de direita, né? Ó, Figueiredo, que atua do lado de Eduardo Bolsonaro para viabilizar ações das autoridades brasileiras junto aos Estados Unidos, classificou o Schichini como um... Cara, essa palavra é forte, cara. Oportunista. Em resposta a uma crítica feita pelo advogado. Isso é forte, cara. Schichini chamou o comentário feito, né? Reclamou do comentário feito por Figueiredo sobre o documento falso inserido no sistema norte-americano, que apontava que o Felipe Martins havia entrado nos Estados Unidos em 2022. O advogado destacou o trecho de live na qual o comunicador afirmou, abre aspas, isso aqui foi o Paulo Figueiredo: eu não vou fazer aqui o que vejo algumas pessoas fazendo. Eu vejo algumas pessoas dizendo que o caso do Felipe Martins será a bala de prata. Isso ignora o grau de abuso e absurdo que nós já sabemos que o caso Felipe Martins tem. Se amanhã descobrirem que foi um erro a inclusão do nome do Felipe Martins, digamos, alguém que trabalhasse no próprio governo Bolsonaro e tenha erroneamente achado que o Felipe ia participar das viagens com os dados equivocados, porque, convenhamos, a turma do governo Bolsonaro também faz muita merda, né? O que disse o Paulo Figueiredo. Cara, eu não entendi o Paulo Figueiredo aqui, porque, tipo assim, será que eles não são capazes de fazer isso? Porque é uma suspeita, e se é uma suspeita, tem que ser investigado. O CBP norte-americano falou, olha, o documento não é um documento errôneo, é um documento falso, pelo que eu ouvi, né? Que o documento não é errôneo, ele é falso, ele é fraudado.
né? Ou seja, o documento ali não consta, né, em momento algum, porque ali é da entrada de alguém. Então, sinceramente, não entendo o motivo dessa celeuma. O Chiquini, né, não é Chiquinho não, tá? É Chiquini, publicou esse trecho da fala de Paulo Figueiredo e criticou, abre aspas, é perfeitamente compreensível que aqueles que ajudaram a sustentar a prisão ilegal de Felipe Martins com documentos fraudulentos e reportagens mentirosas tentem levantar hipóteses impossíveis e desconversar, pois a nota arrasadora que o CBP publicou na última sexta-feira, o que não dá para entender é porque os supostos aliados agiriam da mesma forma e encampariam a hipótese de que ninguém considerava plausível, a não ser por completa ignorância ou má fé. E tá, eu concordo com o Chiquinho aqui, tá? Tem hora que eu concordo com o Paulo Figueiredo, tem hora que eu concordo com o Chiquinho. E eu acho sim que não tem o porquê trocar tiro aqui. A oposição já faz isso, né? A mídia já faz isso. O Chiquinho contestou a versão do Paulo Figueiredo. Dá uma olhada. Como pode, 2 anos depois, no momento que Felipe Martins está dentro de uma solitária, surge um documento falso que agora, sexta-feira, o governo americano, de tanto que nós ficamos em cima, conseguimos essa vitória, é uma vitória. O governo americano vem e diz na sexta-feira, de fato, esse I-94 que surgiu 2 anos depois é falso. Alexandre de Moraes, cita o nome do Alexandre de Moraes, manteve Felipe Martins preso injustamente por um documento falso. Esse documento oficial que nós conseguimos do governo americano é a nossa rainha das provas para anular todo o processo da trama golpista. O Paulo Figueiredo está jogando contra uma prova que nós conseguimos que pode anular o processo do presidente Bolsonaro. Falar que foi um mero erro é jogar contra toda a defesa do presidente Bolsonaro. É jogar contra a minha defesa. É jogar contra a defesa dos 1.600 patriotas presos injustamente. O que você está pensando, rapaz? Você enlouqueceu, Paulo? Esse teu argumento é da Polícia Federal? Teu argumento do PGR? Uma vergonha na tua cara, rapaz. Você está jogando de que lado? Quantos inocentes estão presos para você criar essa fumaça agora? Não se meta onde você não foi chamado. Ninguém deu pitaco no teu trabalho, Paulo Figueiredo. Eu nunca me meti no teu trabalho. Não venha atrapalhar esses presos políticos. Você jogou contra o presidente Bolsonaro. Você jogou contra o Felipe Martins. Essa retratação, essa desculpa, você mentiu nessa tua postagem. Vitório, é grave o que está acontecendo. Eu sou advogado. Eu vou defender o meu cliente até o fim. Eu não vou me curvar para quem quer que seja. Não tenho medo de homem algum. Não tenho medo de autoridade alguma. Chega de passar pano para essa gente. Esse time de Kim Paim, esse time de Fábio, que vocês sabem o sobrenome dele, essa galera toda unida, jogando contra o tempo todo. Chega de jogarem contra os presos políticos, se fingindo de bolsonaristas. Eu estou falando aqui da defesa do meu cliente. Caiam para a realidade. Não tem como ter inserido um I-94 falso. Não foi um erro, é uma fraude. E se eu contar para vocês o que eu recebi de ligação de senador americano, de gente grande, falando sobre esse Twitter do Paulo Figueiredo, vocês não estão acreditando. Vocês não estão... Essa prova, olha aqui, para quem ousar criticar o que eu tô falando, essa prova é a principal prova para anular o processo do presidente Bolsonaro e dos presos políticos. Essa é a principal prova para anular toda essa farsa da trama golpista. É isso que vocês têm que colocar na cabeça. O que aconteceu para, de repente, gente que deveria estar do nosso lado surgir, de repente, em um momento de comemoração, a dizer que não houve fraude, que foi um mero erro, e ainda botando culpa no presidente Bolsonaro. Vitória, desculpa a minha exaltação, vocês hoje conheceram o Jeffrey Chiquini sem máscara. Não entra na frente da minha defesa, que eu passo o trator e quem quer que seja. É minha missão de vida defender os injustiçados. Felipe Martins é um preso político. Eu não admito que atrapalhe o meu trabalho. E aí? Quero a opinião de vocês sobre isso, tá? Eu agiria diferente do Jeffrey Chiquini, né? Eu não perderia a razão, pouco provável, mas, né, falando, né, insinuações, mas por que ele mudou? Mas eu acho que a direita tá fodida. Eu acho que a esquerda vai ganhar enquanto a direita for essa nhaquinha nojenta, né? Ô povinho nojento, nós da direita, ô rapaz, tem hora que dá um desânimo, que povo nojentinho também. Citou o Kim Paim, que não tem nada a ver. Cara, quantas vezes esses caras já me citaram? Quantas vezes eu já divergi, né?
Então, assim, o Victor Von Serran, né, tem hora que ele fala, mas não é bem assim, mas olha a educação que a gente se trata. O Ivan Kleber, às vezes eu discordo, olha a educação, né? O próprio Gustavo Gai, cara, é isso. Agora, esse diz que diz, e eu acho que a própria esquerda faz isso e a esquerda regurgita a hora que a direita tá entregando o jogo para eles assim. Porque já basta, né, o que eles estão fazendo. Olha essa matéria, né, já que o Jeffrey Chechini entrou na mira aqui, olha essa matéria aqui, e eu tô falando como colega advogado. Eu acho que o Jeffrey Chechini tá certinho. Ele tem que defender o seu cliente e não pode deixar ninguém desmerecer as provas. Até porque é muito feio você desmerecer o trabalho que o Paulo Figueiredo tá fazendo. O Jeffrey Chechini não tá fazendo isso. Não fez, né? Então, assim, eu acho que o Paulo Figueiredo errou sim, tá? É minha opinião só, né? Só minha opinião. E se eu fosse o advogado de um caso, eu não deixaria a força da prova de um cliente meu se esvanecer também. Mas o cara tá levando balada o tempo inteiro. Ó, a matéria do Mário Sabino. E o Mário Sabino é um cara que eu gosto, velho. Apesar dele dar umas lambiadas tem hora, mas é um dos, sabe, nomes independentes da mídia hoje. É raro. E nome independente... Eu falo de gente que tem coragem de criticar a direita, tem gente que tem coragem de criticar a esquerda. Isso é nome dependente. Então o Mário Sabino, eu já vi ele fazer altas críticas ao ministro do Supremo, e agora ele fala, o advogado do Felipe Martins é maluco. Só pode. Porque, cá entre nós, eu disse que esse cara é corajoso demais. Eu não teria coragem. Embora eu tenha coragem de expor minha cara aqui, eu tô no alvo, eu já fui vítima disso, né? Vocês sabem que tem processo contra mim, não é à toa que eu pulei fora do Brasil, né? Sabe, tem ameaça, isso tem. Mas o cara, ele peitou e vai... O Jeffrey Chechini, advogado de Martins, é maluco? Desde ontem, ele acusa a PGR de juntar um documento com assinatura falsa ao processo que corre contra o seu cliente. Cara, é o papel do advogado. O advogado tem imunidade para justamente fazer isso. Todo processo é assim. Pelo amor de Deus, ó, esse documento é falso, esse documento... É isso, não, esse documento aqui, ele está defendendo o cliente dele. O documento com assinatura supostamente falsa... Aí é que entra o detalhe. Supostamente falsa, de um sargento, seria um dos registros da entrada do ex-assessor de Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, no dia em que, segundo a PGR, houve uma maquinação. Então, esse aqui é supostamente falsa. Embora tenha uma perícia da defesa argumentando que as assinaturas não são da mesma pessoa. Agora, o CBP americano, categorizou o documento que foi utilizado para prender o Felipe Martins, apresentado por um delegado, como falso. Agora, não se sabe quem foi o responsável, né, pela juntada desse documento, se ele tinha conhecimento, se não tinha. Até um jornalista entrou no meio, né? Agora... O Jeffrey Chechini está dentro do seu direito de fazer a defesa e argumentar isso mesmo. Repito, a pergunta do início desse artigo, Jeffrey Chechini é maluco? Porque só um maluco, convenhamos, seria irresponsável a ponto de acusar a Procuradoria-Geral da República de juntar um documento fajuto em um processo sob exame do Supremo Tribunal Federal. De cara, havia 2 crimes aí cometidos pela PGR, falsidade ideológica e fraude processual. Mas precisa de uma coisa... Dolo. Em que momento o Jeffrey Chechini falou que a PGR sabia que esse documento era falso, né? Então, assim, é muita coisa, né? É muita coragem, né? Peitar, né? Esse sistema todo do jeito que ele é, né? Sinceramente, não é para qualquer um, tá? Esqueci de ligar o ar, eu já tô até derretendo aqui, ó. Gente, é isso. Eu sei que às vezes vocês ficam bravos, né? Mas tipo assim, o Lula vai ganhar. Se a direita continuar essa pataguada aí, né? Não tem... Tô começando a acreditar que não tem direita nesse Brasil. Não é? Tô começando a acreditar que nós estamos tudo ferrado, né?
Porque não dá para todo mundo falar o seguinte, não, peraí. Eu não concordo com o que o cara tá falando. Mas deixa ele falar. Deixa ele falar. Né? Se você tá 50+1 contra o argumento da esquerda, você é dos meus. Aí junta. Vem o MBL que diz que é de direita. Vem Nando Moura diz que é de direita. Aí vem o Paulo Figueiredo, vem o Eduardo Bolsonaro, Kim Paim, Pitoli, Luiz Bassos, né? O Cleiton Bassos, o Sandro, o Jacaré de Tanga, a Auriver. Tá todo mundo para falar a mesma língua, gente. Tá todo mundo aqui, né? Para que isso, né? Para que isso, né? Vamos ter paz, vamos ter tranquilidade, senão nós vamos perder e nós vamos ter mais... Cara, não é mais 4 anos de Lula não, é mais 16. Sério. Não de Lula, mas da esquerda. Igualzinho aconteceu lá, vem o Chaves, aí passa pro outro, e aí nós estamos ferrados. Enquanto a direita não aprender a se organizar, tá? Ó, desejo do fundo do meu coração que vocês dois conversem. São 2 grandes homens, são homens de coragem, ambos. Vocês dois conversem, né? E, sabe, aprendam, né? Ter mais tranquilidade, porque vocês dois, né? São, garanto para vocês, são muito mais atacantes no mesmo time do que estando no mesmo time e jogando cada um para o lado, né? Os dois mirando no mesmo gol. Então, esse é o meu recado, tá? Foi um bate-papo, né, pessoal? Desabafei aqui um pouquinho com vocês, né? Mas é isso. Obrigado, tá? Obrigado por tudo. Deus abençoe todos vocês e vejo vocês no próximo editorial.